Olá, bom dia. Eu estava pensando aqui, como eu faço sempre, que posso, que eu tenho tempo, que eu estou de licença, ou operado, no caso eu estou operado, né? Estou me recuperando da cirurgia que eu fiz no pé, amputei um dedo. Quem é próximo de mim, quem me conhece, sabe, né, da minha história. E eu sou formado em teologia e sempre estudei a Bíblia, estudo desde jovem, desde 12, 13, 14 anos. E eu estava pensando, né, nas mães, nas mulheres, e geralmente na Bíblia, mulheres na Bíblia, muitas delas anônimas. E eu pensei que Jesus, mais do que ninguém, ele dignificou e deu honra à mulher, né? Existem mulheres que deixam, né, ou deixaram o registro das suas vidas, do que elas foram, amaram, pensaram, desejaram, foram desejadas, amadas, amaram. Por exemplo, como Cleópatra, né, rainha do Egito, Joana d'Arc, Princesa Isabel, Margaret Thatcher, né, Mary Curie, né? Aí são as mulheres da história. Como, por exemplo, a Bíblia. Na Bíblia também há mulheres de nome e renome. Por exemplo, como Sara, Miriam, né, Débora, Maria. Mulheres que sonharam. Como a mulher, por exemplo, Maria de Magdala ou Maria de Magadã. A mulher que estava lá no sepulcro quando Jesus ressuscitou. Né? Os evangelhos narram e contam, meus caros e queridos amigos, né? Você que está me ouvindo, me assistindo, me vendo, que as mulheres foram as primeiras pessoas testemunhas, né, auriculares, testemunhas visíveis, que viram, escutaram e compartilharam a, a ressurreição do Senhor Jesus. Mulheres, a Bíblia fala que pela madrugada, de manhãzinha, amanhecer dia, algumas mulheres foram lá, né, e curiosamente foram ver, depois da crucificação de Jesus, algumas Marias e mulheres que tiveram sonho, né, que sonharam, que viveram, não é? Por exemplo, Sara, né? Sara, a mulher de Ló, por exemplo, a esposa. A Bíblia fala que ela tinha um certo prestígio por ser mulher de Ló, com as suas filhas, mas viveram numa cidade promíscua, parecida como muita capital metropolitana e cosmopolita, como por exemplo dos Estados Unidos, do Brasil, as capitais mundiais. Elas viveram em Sodoma e Gomorra, duas cidades, né, cuja fama não é muito boa. Mas mulheres que a mulher de Ló e suas filhas se casaram e algumas cometeram desobediência aos olhos do Senhor. Então a Bíblia não informa o nome da mulher de Ló, o nome dela. Mas é uma mulher que estava sob a direção das bênçãos do Senhor, que era alvo da misericórdia de Deus, como está lá no livro do Gênesis, capítulo 19, de 14 a 17. Apesar de ter visto que Deus é misericordioso,
em muitas ocasiões, a mulher de Ló não percebeu a providência divina. Ou seja, a misericórdia de Deus na sua família, na família de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas. A mulher, né, de Noé ou Noa, a mulher que tinha Deus no coração. A mulher de Ló era a mulher influenciada pelo seu próprio querer. Mulher vulnerável, suscetível às influências, propensa ao mal. Ou seja, eu vi uma vez, quem me sabe, quem me conhece sabe, que eu gosto muito, muito mesmo de ler. E eu li que é impossível blindar o coração contra as raposinhas do mundanismo. É preciso sujeitar o coração ao controle de Deus. E a mulher de Ló, ela não fez isso. Ela olhou para trás quando Sodoma e Gomorra foram destruídas. E a sua situação estava tão periclitante, né? Muito tempo que eu não falo essa palavra e não ouço. Periclitante, nefasta, funesta. E ela olhou para trás ao ver Sodoma e Gomorra serem destruídas pela ira de Deus, pela desobediência e pelo pecado, né, que subia e chegava até o céu e desagradava e era abominação ao nosso Deus, ao Senhor. Meu amigo, minha amiga, caríssimos irmãos e irmãs, isso é muito triste mesmo. Uma pessoa que começou bem, servindo a Deus, obedecendo a Deus, e chegou ao que chegou. E ela olhou para trás. O perigo é olhar para trás. Ela não teve cuidado, olhou para trás. E ela virou, a Bíblia fala, uma estátua de sal. Havia ali locais com enxofre, betume, calcário, manganês, calcário, né? Pedras e materiais, né? Minerais, cuja presença há ali estatuetas de sal que parecem pessoas ou estátuas esculpidas à mão por um artífice ou artista. Mas a Bíblia fala claramente que a mulher de Ló, talvez seja ali matéria vulcânica, não sei, e desceu ali, entrou, saiu pela terra e consumiu a mulher de Ló. Talvez, mas a Bíblia descreve que a mulher de Ló virou estátua de sal. Então, Jesus alerta, né, ao perigo. Onde estiver o teu tesouro, amém? Aí estará o seu coração. Mateus 6:21. Não devemos repetir o exemplo de Sara, da mulher de Ló. Ou seja, nem nos tornarmos naquilo que ela se tornou, um monumento de desobediência. Todas as pessoas que passarem ali naquele local vão ver ali uma estátua de sal, que era uma pessoa. É um símbolo de desobediência e de pecado. Mas eu queria falar também de Ana. Ana, mulher de Elcana. Ana, mulher de Elcana. Na verdade, rival de Penina, a mãe do profeta Shemuel. A Bíblia diz que a mulher era estéril, Ana, mulher de Elcana. E sempre ele ia ao templo subir para adorar a Deus e cultuar a Deus no templo. Com a Penina, a sua amante, que tinha lhe dado filhos, e Ana, porém, não tinha, era estéril. E ela orou ao Senhor e pediu um filho a Deus.
Deus ouviu, abriu a sua madre e ela concebeu ninguém mais, ninguém menos que o profeta Samuel, Shemuel. Era uma mulher de visão, era uma mulher de obediência a Deus. Era uma mulher que é uma mulher inigualável, eu diria. Exemplo para muitas mulheres das nossas igrejas, irmãs e os nossos dias, que ela não pensou só nela. Ela pensou em ser mãe, em gerar um filho, porque ela não tinha, era estéril, mas ela abriu mão do fruto do seu ventre, do seu útero, seu filho único, que era o profeta Samuel, Shemuel, que foi juiz, profeta e sacerdote ao mesmo tempo, até o período dos reis. Ungiu o rei Saul e ungiu o rei Davi. A outra mulher que eu queria destacar, entre tantas na Bíblia, é Maria, mãe de Jesus. Uma mulher modelo. Uma mulher também que foi usada por Deus para ser mãe, para ser mãe do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Maria que alguns falam, né, teólogos, até católicos, falam que ela é a nova Eva. A Eva do Gênesis da Bíblia, Antigo Testamento, ela desobedeceu o Senhor e foi mãe do pecado, junto com Adão, pai do pecado. E a Maria, ou Miriam, Mary, né, é o mesmo radical. Maria, Miriam, você que tem o nome Maria, Miriam, saiba que é o mesmo radical. Maria, mãe de Jesus, é a mulher modelo, a esposa ideal. E recebeu José, seu marido, seu esposo, gerou Jesus e foi a serva em todo o tempo. Até hoje o nome dela, tanto é que eu estou falando e vocês estão ouvindo o nome de Maria, mãe de Jesus. Até hoje. São mulheres que romperam o patamar do comum. Muitas das vezes são mulheres estigmatizadas, mulheres que são alvo de preconceito. Hoje se chama o nome misoginia, uma visão machista, andropolar, androcêntrica, não é? Patriarcal da Bíblia, e hoje nós temos a visão misoginia ou ginocêntrica. Ginocentrismo, ou seja, tudo que é ligado ao feminino, à mulher, as questões da feminilidade, do feminismo da mulher, hoje é chamado misoginia, que é a aversão a tudo que representa a mulher e o feminino. Mas Jesus, ele não foi misógino. O crente, o cristão, não deve ser misógino. Pelo contrário. O marido crente, o esposo, eu estou falando como esposo, como marido, como filho, não como pai, porque tudo indica que eu perdi 2 filhas, seriam meninas, mas Ana Cláudia perdeu na gestação, né? Deus levou. Eu seria pai de menina hoje, né? Mulher, menina, né? Que muito ia me alegrar e alegrar a Ana Cláudia, né? Mas Deus levou, né? Então eu estou falando como filho e como marido. Minha mãe, Dona Clarice, e minha esposa, Ana Cláudia. A Bíblia dá honra e valor à mulher. Essa visão da mulher na Bíblia, na religião, a mulher sempre foi alvo de preconceito, de misoginia e de machismo, de uma interpretação patriarcal, androcêntrica e machista. A mulher foi considerada cidadão de segunda classe.
juntamente com o escravo do primeiro século e as crianças. E o escravo não tinha direito, dignidade e voz. Qualquer professor de história do cristianismo, da igreja, qualquer teólogo, padre, pastor, estudioso vai explicar até melhor do que eu. Mas a mulher na Bíblia, ela sempre foi alvo de preconceito, né? As mulheres estejam caladas, né? Recomendo que as mulheres não ensinem na igreja. Mas essa palavra de Paulo, ela é muito mal, distorcida, deturpada e não é a verdade. Paulo não é contra a mulher. Muito pelo contrário. Jesus não é contra a mulher. Muito pelo contrário. Jesus deu dignidade e honra e respeito à mulher. A mãe, a esposa, a filha, a companheira de jornada. Maria Madalena, Maria de Magdala ou Magadã, né? Salomé, Maria, sua própria mãe. Outras mulheres na Bíblia, a mulher adúltera, né? As mulheres que Jesus teve um encontro, Jesus sempre honrou a mulher. Jesus sempre, talvez pelo passado histórico da mulher, ou da visão da religião da época de Jesus, do Antigo Testamento, no primeiro século da época de Jesus, com relação à mulher, a religião e a Bíblia, a Torá, a palavra de Deus, talvez Jesus tenha honrado as mulheres para serem as primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto ou ressuscitado. Elas foram ao sepulcro, né, no dia da ressurreição de Jesus. Resgatar o corpo, limpar, lavar o corpo, preparar, embalsamar. Dava banho com ervas, com especiarias, né, natrão, aloés, sândalo, mirra e outras, bálsamo, óleos, especiarias, né, aloés, para preparar, embalsamar o corpo do morto para o sepultamento. Mas quando elas chegaram de manhã, viram o sepulcro de Jesus, a sepultura de Jesus vazia. Isso significa que Deus escolheu, Jesus escolheu justamente mostrar e revelar às mulheres tão aviltada, tão alvo de preconceito, as mulheres, esposas, mães, filhas, dona de casa, prostitutas, não é? Mulheres adúlteras, Marias Madalenas, Marta, não é verdade? Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, que não só viram Lázaro ressuscitado por Jesus, mas viram também e vivenciaram e foram testemunhas da ressurreição de Jesus, a vitória da vida sobre a morte. Pense nisso. Você que é mulher, que é mãe, que é esposa, que é filha, saiba que Jesus te ama. Você tem valor para Jesus, porque foi justamente vocês, mulheres, que foram testemunhas da ressurreição. Naquele dia, naquela manhã, naquela madrugada, naquele amanhecer do dia, eu poderia chamar alvorada, aquele alvorecer do dia, aquela alvorescência, não sei se existe essa palavra, né? Seria um neologismo talvez, né? Alvorescência, amanhecer, naquela alvorada, naquela manhã, Jesus ressuscitou e deu esse privilégio a vocês, mulheres, não só de gerar uma vida, de serem mães, de dar à luz uma pessoa ao mundo, mas ver a luz de Jesus, que ressuscitou, não só na vida, não só naquele túmulo, naquela sepultura, mas também
nos nossos corações. Que Deus abençoe. É o amor, é a dignidade. Honre a mulher como o vaso mais frágil. Que Deus abençoe. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves. Se inscrevam no nosso canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram. Eu tenho 3 canais no Telegram de mais quase 40 mil, falei 40 mil PDFs, livros, bíblias, apostilas digitais, livros, material para o Enem, para o FUVEST, para vestibular da faculdade, concursos, tudo em PDF digitalizado. Fabrício Barreto Gonçalves, no Telegram e no meu canal no YouTube. Que Deus abençoe.